Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não se esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes deste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, com placar exato e 2 opções médias por jogo. Então vamos para o primeiro pitaco do dia pela Inglaterra, 25ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Luton contra a equipe do Manchester. A equipe do Luton, 17º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Manchester, 6º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora com empate devolve aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o segundo pitaco do dia, agora pela Espanha, 25ª rodada da La Liga, temos a equipe do Rayo Vallecano contra a equipe do Real Madrid. A equipe do Rayo Vallecano, 14º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 derrotas e um empate. Já a equipe do Real Madrid, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o terceiro pitaco do dia, agora pela Alemanha, 22ª rodada da Bundesliga, temos a equipe do Bochum contra a equipe do Bayern de Munique. A equipe do Bochum, 15º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já a equipe do Bayern de Munique, 2º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-1. E vamos para o quarto pitaco do dia, agora pela Itália, 25ª rodada da Série A, temos a equipe da Lazio contra a equipe do Bologna. A equipe da Lazio, 7ª colocada do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já a equipe do Bologna, 5º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 2,5 gols, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o quinto pitaco do dia, ainda pela 25ª rodada da Série A, temos a equipe do Monza contra a equipe do Milan. A equipe do Monza, 11º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Milan, 3º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas um empate. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o sexto pitaco do dia, agora pela Argentina. Sexta rodada da Copa da Liga Profissional, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Boca Juniors. A equipe do Lanús, 7º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Boca Juniors, 6º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção casa com empate devolve aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o sétimo pitaco do dia, agora pelo Brasil. Nona rodada do Campeonato Paulista, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. A equipe do Palmeiras, 1º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já a equipe do Corinthians, 4º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1,5 gols, com segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o oitavo pitaco do dia, agora pela Taça Guanabara, 8ª rodada do Carioca, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Vasco. A equipe do Botafogo, 4º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já a equipe do Vasco, 5º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3,5 gols,
Com segunda opção, casa com empate devolve a aposta. E um possível placar exato de 1-1. E vamos para o nono pitaco do dia, agora pelo Campeonato Gaúcho, nona rodada. Temos a equipe do Novo Hamburgo contra a equipe do Internacional. A equipe do Novo Hamburgo, oitavo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Internacional, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3 gols e meio, com segunda opção fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o 10º e último pitaco do dia, agora pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Temos a equipe do Vitória contra a equipe do Bahia. A equipe do Vitória, quarto colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Bahia, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1 gol e meio, com segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!